nossa vida diante da palavra dele. Que não sejamos crentes somente de nomes, mas que sejamos verdadeiros cristãos, rendidos à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Aleluias, aleluias. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Que construímos a nossa vida em Cristo Jesus todos os dias. Todos os dias. Nome que é sobre todos é o teu.
séculos dos séculos, porque Ele vive pelos séculos dos séculos. E nós podemos então ter esperança de uma vida eterna juntamente com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado aí. Fala para ela assim: Ele vive. Você pode crer. Tenha esperança. Tenha esperança. Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. E é porque Ele vive que nós, nesta manhã, vamos fazer aquilo que Ele disse para nós fazermos. Porque Ele disse assim: todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, façam algo. Façam algo. Hoje é o dia de ceia, né? É o culto de ceia. Amém? Glória a Deus. Você está em Cristo? Você é nova criatura? As coisas velhas se passaram? E eis que tudo novo se fez. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se ele é nova criatura, a nova criatura participa do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, igreja, comunhão, irmãos, né? Você sabia que você é irmão? Sabia, Paulo? Você é irmão da Beth? Você é irmão dela. Dá uma olhada aí, vê o seu irmão aí. Talvez você nem conhecesse. O pessoal nem sabe, às vezes, paz do Senhor, irmão. Aí você fala negócio de crente isso daí, né? Esses crentes vêm com esse negócio de irmão. Irmão é família. E se nós temos Deus como Pai, quem tem Deus como Pai aqui? Se você é filho, Deus é o seu Pai, e Ele diz para a gente assim: olha, orem, e quando vocês orarem, vocês devem reconhecer, entender isso e dizer assim: Pai nosso, que está nos céus. Olha só o pronome aí, está no plural. Está no plural. É nosso. É nosso. Então não é só seu. Para de ser egoísta. Tem gente que está querendo ir para o céu sozinho, né? É Pai nosso. E onde Ele está? Nos céus. E você? Tem gente que ficou em dúvida. Onde será que eu estou? Tem gente que está em Nárnia ainda, né? Está em Nárnia. Não sei, talvez seja em função do louvor, do momento, está louvando a Deus ali, você está, né? Quem foi arrebatado aqui? Talvez alguém, né? Possa dizer como Paulo disse: eu não sei se eu estava aqui ou se eu estava lá, eu só sei que eu fui até o terceiro céu. Alguns vão dizer assim: não, mas ele não falou que foi ele. Gente, é uma figura de linguagem. Ele estava querendo dizer assim: fui eu sim. Ele falou: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Era ele. Foi ele. Depois é só ler o texto, você vai ver que ele fala coisas e ele está se justificando, num certo sentido. Ele está falando assim: ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Já que vocês estão aí falando que vocês estão nas nuvens, que são assim com Deus, deixa eu falar um negócio para vocês aí. Eu conheço uma pessoa que foi até a presença de Deus. Por isso que a gente sabe que tem 3 céus. Qual que é o primeiro? A gente está vendo. Às vezes está azul, às vezes está cinza, né? É esta atmosfera aqui mais próxima. Depois tem o segundo. A gente vê ali, né, nas Escrituras, algo falando sobre esses céus, mas o nosso objetivo é ir além. É a gente ir até a presença de Deus. E Deus está nos céus. E Ele diz assim: quando vocês vierem até mim, venham com confiança. Entra na sala do trono. Entra na sala do trono. Fica lá. Permanece lá. Até... Então tem um sentido de até, né? É tempo, questão de tempo, até, né? Vocês receberem misericórdia. Misericórdia. E aí então vocês se habilitam, sabe para quê? A gente não sabe muito disso, a gente não está sabendo muito aproveitar a nossa filiação. Poder entrar na presença e a gente encontrar graça. Graça é poder e sabedoria que
que Deus compartilha com a gente. A gente recebe misericórdia e a gente encontra a graça. Quem encontra a graça? A gente. A gente recebe misericórdia. E como isso é possível? Na sala do trono. A gente está aqui hoje, estando reunidos em nome dele, é um momento oportuno para a gente entrar nessa sala do trono. Quando a gente está louvando a Deus aqui, né, e a Bíblia diz que o Senhor habita em meio ao louvor do seu povo. Às vezes a gente está tão disperso, desatento, é só um momento de louvor, não passa logo, né? Quero logo ver a pregação. Hoje a pastoria vai pregar, então, nossa, não vejo a hora. Cada tempo é importante. E a gente vai se preparando. Agora é a hora da palavra. É a hora da palavra. E aí a gente tem que estar bem atento. Já falamos com Deus louvando. Já podemos ir ali e ser um tanto, né? Depende de você. Depende de você. O quanto que você se entregou. Viu bem? A Bíblia diz assim, que dos pequeninos vem o verdadeiro louvor. Ele estava vendo a gente louvar, vocês louvarem, ele fica com as mãozinhas levantadas, né? Isso é importante, porque vocês estão ensinando seus filhos a isso, a esse ambiente de culto, esse ambiente de louvor, esse ambiente de adoração. Eles vão se acostumando com isso. E à medida que a gente mais se entrega, mais a gente pode se aproximar desse terceiro céu, que é onde está a presença de Deus. Se Ele habita em você, e Ele queria que isso acontecesse, habitar em nós. Quando eu falo queria, isso diz respeito ao passado. Era o desejo de Deus, ser o nosso Deus, habitar em nós, e estar entre nós, e nós sermos o seu povo. Era um desejo de Deus. Isso já aconteceu. Isso já se tornou possível. Hoje nós estamos aqui, é culto de ceia. Nós estamos fazendo isso exatamente porque nós cremos que isso já aconteceu. Então, quando eu participo deste momento, eu cumpro aquilo que a palavra de Deus ensina para que eu fizesse. Quando vocês se reunirem, vocês estão anunciando a minha morte. Prestou atenção no tempo novamente aqui? Uma questão de tempo. Façam isso enquanto até que isso aconteça, até que a volta aconteça, façam isso. E quando vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a minha morte. Quando a gente anuncia algo, a gente diz a respeito de algo, a gente fala sobre algo. Só que do que a gente está falando aqui? A gente está falando da morte, mas a gente acabou de cantar: a morte venceste. Ele venceu a morte. E se você ler as Escrituras, você vai descobrir que a morte era o último dos inimigos a ser vencido. Ele venceu. Ele venceu. Por isso que a gente cantou no começo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Sim, eu falo da morte, mas quando eu falo da morte, inevitavelmente eu chego na vida. Quando eu falo da morte, a morte me mostra que algo aconteceu para que aquilo que, na verdade, era consequência, pudesse estar ali disponível a todos nós. Então, quando a gente fala de ceia, a gente não está falando só da morte porque Ele morreu. A gente está anunciando que Ele morreu por um motivo. Ele morreu por uma causa. Ele morreu por quê? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Esse é o desejo de Deus. Então, quando Ele diz para mim: quando vocês se reunirem em meu nome, anuncia a minha morte. Então, quando a gente anuncia a morte, a gente está anunciando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele quer que por meio disso que você está fazendo, quando você canta, quando você louva, quando você ora,
quando você está reunido no nome dele, quando você anuncia, quando você participa, você está dizendo que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então nisso, na nossa reunião, e hoje é um culto especial, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, porque Jesus assim o fez e disse para que nós fizéssemos. Porque ele fala assim: quem come do meu corpo não tem fome. Aí você fala canibalismo? É um canibalismo espiritual. Quem bebe do meu sangue não tem mais sede. Beber sangue, comer carne, isso é canibalismo? E sim, lá atrás, no comecinho da igreja, inclusive o Império Romano, e por meio do Império Romano, Nero se utilizou inclusive desse argumento para dizer que foi a igreja, na verdade não ainda chamada assim, mas os cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, foram eles que tocaram fogo em Roma, porque eles mesmos diziam que a terra ia acabar, ia pegar fogo, né? E esses crentes, eles fazem coisas terríveis, eles fecham as portas e em secreto eles comem corpo e bebem sangue. A Bíblia está falando assim: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus está dizendo isso, ele está falando assim: se você não estiver em mim, eu não estiver em você, é disso que ele está falando. Você tem que estar em mim. E você tem que estar em mim para que eu esteja em você. Para que a minha vida seja a sua vida. Para que o meu sangue seja o seu sangue. Para que o que corre na minha veia, corra na sua veia também. Sejamos parecidos. É isso que Jesus está falando. E aí ele institui a ceia. Aí a gente pega o pão, a gente come o pão, a gente toma o cálice, no caso aqui o suco de uva. É simbólico? É simbólico. É. Mas ao mesmo tempo, a gente, pela fé, entende que ao fazer isso, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. E se somos filhos, temos as mesmas prerrogativas daquele que foi o Filho de Deus. Temos as mesmas prerrogativas, e estas prerrogativas foram a nós compartilhadas. Ele disse assim: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ou seja, assim sendo, você que é meu filho, você que crê em mim, você que está em mim, você que se alimenta do meu corpo, você que bebe do meu sangue, você deve fazer as mesmas obras que eu faço. Você deve ser aqui na terra, ele está no céu, nós estamos na terra, mas você deve ser aqui na terra, tal como ele é nos céus. Mas a gente só pode descobrir como ele é nos céus, se a gente entrar na sala do trono e lá permanecer, para receber misericórdia. Então, ser capacitado para encontrar graça em tempo de necessidade. Aqueles que compartilham desta verdade, isso é uma verdade. Aqueles que se veem como filhos, aqueles que se veem como herdeiros, e assim que você tem que se ver, é como você se vê, sua identidade. Porque às vezes a gente se deixa levar por tantas coisas. Por tantas coisas. Jesus disse que neste mundo tereis, mas ao mesmo tempo ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós nos vemos diante de desilusões. A gente se vê diante de dificuldades. A gente se vê diante de conflitos. E aí, em meio a essas questões todas, sejam elas externas, sejam elas internas, a gente não se vê tal como deveríamos nos ver. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, capazes, inteligentes, sábios, que podem fazer coisas extraordinárias, que podem fazer coisas que são impossíveis àqueles que têm um pensamento carnal. Está entendendo? Vivemos num mundo que propicia de fato um ambiente hostil,
É como se, de repente, ali a gente comparasse com aquela ideia da pessoa que está grávida, já próxima a dar à luz. Então ali, né, o ventre, o útero, é isso? Como chama esse negócio aí? Vocês que conhecem melhor, né? Ali a placenta, aquela coisa toda. De repente, num determinado momento, aquilo começa a se mover e fala assim: sai daqui, você não pertence aqui, né? É aquela coisa assim de um expurgo, sai, né? Empurra. Nós somos talvez essas crianças que estamos dentro dessa barriga chamada Terra. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. João 14:1, coloca lá pra gente, Jonathan. João 14:1, Jesus, já próximo do dia de ir embora, ele chama os seus discípulos e ele traz para eles o seguinte: ele fala assim: eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso é possível acontecer, porque no mundo vocês vão ter aflições, vocês serão perseguidos, vocês terão lutas internas, vocês terão que lidar com a carne, vocês vão ter que lidar com a carne, não vão ter como se livrar disso, né? Mas você não tem que olhar para o problema, você tem que buscar a solução. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz assim: não, coloca na King James esse versículo, só o primeiro, Jonatas, porque a gente está acostumado mais com essa versão mesmo, não se turba. O que é turbar? O que é turbar? Aí o pessoal fica pensando em turbante, né? Como que, olha lá, não permitas que o nosso coração se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes você já se viu preocupado no mesmo dia? E aí você se preocupa e despreocupa, preocupa e despreocupa, preocupa e despreocupa, preocupa e despreocupa, né? Nessa luta interior, preocupação interior. Só que normalmente as preocupações, elas, ainda que elas se desenvolvam lá dentro, elas surgem por fatores externos. Fatores externos, sejam quais forem os fatores. Nem quero colocar aqui porque são tantos. E aí você fica preocupado. Então a Bíblia está dizendo: não permita. Então a questão é que quem é que permite? Você. Então não permita que o vosso coração se preocupe. Aí você fala para Deus: ah, beleza, tá, e aí como que eu faço isso? Ele fala: calma, credes em Deus. É assim, essa é a solução. Credes em Deus? Credes também? Olha o que Jesus está falando. Crede, Pai nosso que está nos céus. Ele está lá em cima. Nada é impossível para Ele. Ele vê tudo de cima. Só que Jesus fala: credes em Deus, mas credes em mim também. O que eu fiz por vocês? Morri por vocês, para dar vida e vida em abundância. Eu não morri por acaso. Eu não morri assim, sem que haja com isso tudo algo muito importante. Aliás, o mais importante, eu não fiz isso à toa. Eu morri por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Então não se deixe preocupar, não se deixe levar por preocupações. Credes em Deus, credes também em mim. E aí, beleza, Deus, mas eu creio em você. Eu creio que tu existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Você não tem mais uma colherzinha de chá? Dá mais uma pitadinha para a gente. O que mais eu posso trazer para essa minha, esse meu viver? Ele fala: tá bom, vou te dar mais informações. Olha como a informação é importante. Olha como a revelação é importante. E aí no verso 2 ele vai dizer o quê? Foque nisso. Foque nisso. Foque nisso. Olha lá, o que está escrito? Tem gente que está preocupada aí porque está devendo, fez o financiamento 420 vezes na Caixa,
e não tem casa ainda, está pagando. Tem gente que nem casa tem e fica pensando um dia, eu queria tanto ter uma casa. E aí, quando a gente fala de casa, a gente está falando de lar, não é isso? Né? E aí a gente se sente assim, eu não sou nada porque não tenho. Olha a associação que a gente faz. Eu não sou nada porque eu não tenho. Mas quem disse que você precisa ter para ser? E quando a gente fala de ter, e no contexto de terra, é ter coisas. É ter coisas. Se você pensar no contexto de céu, você vai pensar diferente porque fala, eu já tenho Cristo em mim, a esperança da vida eterna. Cristo em nós, eu já tenho. Eu já tenho. Se eu tenho, eu sou. Se eu já tenho, eu sou. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso. Então, é questão de mentalidade. Por isso que Romanos 12:2 diz assim: vocês precisam renovar a sua mente. Tira o que não presta, coloque o que é bom. Tire o que não presta, coloque. Isso é constante. Isso é constante. Isso é constante. Você tem que pensar. E mentalidade é pensamento. Como eu penso, como eu me vejo. Então, antes de mais nada, eu preciso dar uma ajustada na minha identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Fala o seu nome aí para mim. Hã? Esse é o nome que você tem aqui na terra. Mas aquele que ele vai te dar, que só ele sabe qual é, você ainda não sabe. Ele vai te dar um novo nome. E só ele sabe esse nome. E esse nome, ele tem a ver com a paternidade. É ele que vai registrar no cartório do céu. Porque ele fala assim, você é meu filho, hoje eu te gerei. Aleluia. Você tem uma identidade celestial. Você tem uma identidade celestial. E se você tem identidade celestial, essa identidade celestial, ela dá e propicia a você esperança. E não só essa, tantas outras, mas entre elas, essa que a gente acabou de colocar aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando de um futuro. Ele está falando de um lugar. Preste atenção. Futuro, lugar. Lugar. Lar, moradia, descanso. Descanso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando de um futuro glorioso. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu não teria dito a vocês. Jesus não mente. Nunca mentiu. Nunca mentiu. Então ele está dizendo assim, estou indo fazer um negócio para vocês. Eu sou construtor. Eu estou construindo. Vou preparar o quê? Vai lá no próximo. Vou preparar lugar. E quando eu for, então ele falou que nós não devemos nos preocupar, certo? Não se turbe, não se preocupe, não deixe o seu coração ficar preocupado com coisas terrenas. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu pai há muita morada, há um futuro, tem moradia, e não é qualquer moradia, não é qualquer moradia. Mas ele continua acrescentando, porque ele fala assim, talvez essa informação, aliás, talvez não, ele tem certeza, essa informação não é suficiente. Então eu vou dar mais um pouquinho para você. Quando eu for e vos preparar lugar, mais uma vez a gente vê a questão de tempo. Talvez um dia a gente vai, talvez não, nós vamos falar sobre tempo aqui, né? Nós já estamos aí muito perto. Se a gente contar, se você aprender a contar, eu preciso aprender a contar. Dá-me sabedoria, Senhor, para que eu aprenda a contar os meus dias. Porque eu sei que para ti um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. Quem tem entendimentos, quem tem sabedoria, entenda. Quem tem sabedoria, entenda, né? O mundo tem quase 6.000 anos. 6.000 anos. Desde que Deus fez o primeiro homem sobre a terra. E se você for para o calendário judaico, esses 6.000 anos, que indica sempre um evento,
que é pontual. Deus trabalha com pontualidade. Deus não tem esse negócio de não estabelecer meta e falar que vai dobrar a meta quando atingir a meta. Deus não tem isso não. Certo? Deus trabalha com precisão, se a gente for chamar assim, né? Aritmética. Ele trabalha com precisão. Deus não tem esse negócio de, sei lá, um dia. É que a gente fica com aquela coisa de, ele falou, né? Que ele vai voltar. Alguns estão dizendo que está demorando, né? Está demorando, mas ele não tarda. Ele não tarda. Então está demorando. Ele não tarda. Ele é preciso naquilo que ele diz que vai fazer. Ele cumpre aquilo que disse que faria. E se a gente ler as Escrituras, não dá tempo da gente entrar em todos esses aspectos aqui, mas eu quero jogar algumas coisas aí para você depois ficar pensando, né? Porque ele disse assim para nós: o dia e a hora. Preste atenção, Deus não trabalha com imprecisão, Deus trabalha com precisão. Se Deus está falando o dia, Ele está falando de fração. Quando Ele fala de hora, falou novamente fração. Hora tem a ver com fração de dia, dia tem a ver com fração de semana, semana tem a ver com fração de mês, mês tem a ver com fração de ano. Se a gente for diminuindo segundos, milésimo de segundo, minuto, não é questão de fração. Uma coisa leva a outra. Ele falou que o dia e a hora ninguém saberá. O dia e a hora. O dia, ele não falou nada sobre mês, nem falou nada sobre ano. Ele não falou. Ele não falou. Então, se a gente olhar os eventos, se a gente ler as Escrituras, né, não é hoje aqui, não dá tempo, né? Mateus 24. A gente entrar aqui no mérito de Mateus 24 e a gente descobrir que não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Israel. E Israel é relógio de Deus. Eles estão no ano 5.790 e algumas coisas, eu não sei exato. Qual? 5.784. Só que tem um erro de cálculo, não é erro, é proposital, porque a pessoa que fez esse cálculo dos danos, que o mundo existe, um judeu, obviamente, quando ele fez os cálculos e ele chegou na precisão dos cálculos, ele descobriu que os cálculos dele tinham exatamente a ver com quando Jesus veio a este mundo. E ele fala, não pode ser. E aí eles inventaram daqui, inventaram dali, encurtaram de lá, esticaram de cá, para chegar num número diferente, só para não dizer que Jesus era preciso. A vinda do Messias era precisa. Segundo especialistas, eu não sou especialista, estou transmitindo uma informação. Há um erro de mais ou menos 20 anos. 5.784 mais 20? Hã? 784, cadê os matemáticos aí? 5.804. Certo? Olha, se a gente pensar nesse sentido, a gente está se aproximando muito de um tempo final. Só que detalhe do tempo final é o seguinte: quando a gente fala de Deus, um dia igual a 1000 anos igual a um dia, e Deus criou o mundo lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, olha, precisão, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e o que ele fez no sétimo? Descansa, né? Se você ler as Escrituras, você vai ver que no período de tempo de Deus existe um tempo destinado a um propósito. E esse propósito, ele é conhecido por nós como milênio. Eu não estou entrando nos méritos aqui, eu estou jogando um monte de coisa só para confundir você mesmo. Então, se você ficar agora, mas eu quero saber isso. Tem um milênio. Milênio? 1000 anos. Milênio, 1000 anos. 1000 anos. E a gente sabe exatamente, porque Apocalipse vai dizer exatamente o que vai ser esse tempo. Né? As profecias, elas são precisas com relação a esse tempo. Então, dentro do tempo total de Deus, o milênio está incluído. Significa que a volta de Cristo está muito próxima. A gente então precisa agora se voltar para entender esses tempos. Porque quando Jesus está falando dos seus discípulos lá em Mateus 24, ele fala assim: vocês são capazes de olhar no tempo e falar, vai chover. Vocês estão capazes de olhar na figueira e falar, daqui a tantos meses vai dar fruto. Se vocês são capazes de, observando essas coisas que são criadas, chegar a uma conclusão
objetiva, o que ele está dizendo? Vocês serão capazes também de receber os tempos finais. Serão capazes disso. Então, se a gente olha todo o contexto mundial, daquilo que está acontecendo, história de Israel, nação de Israel, os conflitos que estão ali se travando no Oriente Médio em relação a Israel e os seus vizinhos, tudo isso tem que chamar muita atenção sua, mas não porque tem gente que está preocupado com Israel. Eu não estou preocupado com Israel. Está ali a bandeira de Israel. Bendito sejas, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Israel não será derrotado por ninguém agora. Não vai. Não vai, porque não é esse o tempo que Deus destinou para Israel. Vai ter um tempo. Esse tempo ele se chama o seguinte: grande tribulação. São 7 anos. Só que detalhe, esses 7 anos de grande tribulação, em que a Bíblia fala assim, como nunca houve e jamais haverá. Nunca houve e jamais haverá. Um tempo terrível. Segunda Guerra Mundial. Quem esteve aqui na Segunda Guerra Mundial? Deixa eu ver. Não, tinha gente que já era vivo, não tinha não? Tem, sim, não é possível. 1943, 44. Tem alguém aqui que era, pelo menos vivia nessa época? Né? Olha, Primeira Guerra Mundial, tem alguém aqui? 1916, 17, 18, né? Ninguém aqui, gente? Olha, a gente tem que ir atrás dos velhinhos, tem velhinhos por aí. Onde esses velhinhos estão? Né? Olha, se você vivesse nesse tempo, você diria assim: a volta de Jesus vai se dar agora. Essa é a grande tribulação. Se você fosse europeu, quem é europeu aqui? Quem veio da Europa? Deixa eu ver, tem muita gente com cara de europeu aqui. Sim, europeu. Olha só, se você fosse europeu e vivesse a essa época, você fala: acabou o mundo. Esta é a grande tribulação, porque se tem coisa pior do que isso que está acontecendo, se tem coisa pior, tem gente que estava pensando que o fim do mundo seria em 2020, porque falou: agora é a volta de Cristo. 2020. Não, eu já estou em 2020 por causa da pandemia, né? Um evento mundial, né? Um evento mundial, todos ali afetados por aquilo, é a volta de Cristo. Gente, vocês não passaram pela peste negra. Quem passou pela peste negra aqui? Né? Vocês não sabem o que é sofrer. Vocês não sabem o que é sofrer. Vocês estão achando que a vida está sofrida, que vocês vão lá no supermercado e as coisas estão caras no supermercado? Não é, pastor William? Está caro, vocês têm que melhorar o preço lá. Joel, não tem. Lá é barato? Olha lá, ó, Mercado Lima, Família Lima. Então, vão lá que está barato. O pessoal vai no mercado, eles vão com R$100 achando que está arrebentando a boca do balão. Sai de lá, 2, 3 sacolas. Ah, não sei onde você está indo não, porque é menos sacolinha. No Família Lima vocês saem até com carrinho, é isso, pastor Lima? Glória a Deus, né? Isso não é tribulação não, gente. Tem gente que fala que o inferno é aqui na terra, né? Porque eu estou vivendo no inferno. Você não sabe o que você está dizendo. Você não sabe o que você está dizendo. Note que Deus não mente, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele disse assim: nunca houve e não haverá depois tamanha tribulação como nestes dias. Depois você lê Mateus 24. Ele fala: nunca houve e não vai haver depois. Só que aí a gente tem uma dificuldade. Fala: se vai acontecer esse negócio, onde eu estarei? Onde eu estarei? Onde nós estaremos? Onde nós estaremos? A questão é essa. Nossa, hoje aqui, que horas são? Deixa eu ver. Nossa, já está. Está aqui, ó. Abra para mim lá, Jonatas, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Eu quero que você entenda isso daqui, porque se você não entender isso daqui, você perde toda a esperança que você tem naquilo que a gente está dizendo sobre o que Deus já preparou. Ele fala:
Não fique preocupado, porque eu vou, mas eu volto. E eu vou voltar quando eu preparar. Quando tiver tudo certo, eu volto. Não se preocupe, eu volto. Há uma esperança, há promessa, Ele não mente. Então a gente agora precisa se ver nessas promessas. Quem eu sou? Quem você é? Filho de Deus. Herdeiro? O herdeiro com Cristo. Nós somos a igreja. Diga aí, eu sou igreja. Junto com você, nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos os membros. Cada um tem função neste corpo, ok? Nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Então, o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5:9? Deus não nos destinou para tempo de ira. Aleluia. E que ira que é essa? Se a gente lê os profetas, a gente lê todas as profecias, Daniel vai falar bastante sobre isso, Joel vai falar sobre isso, né? Jesus ali, quando em Mateus 24 está falando com seus discípulos, está falando desses dias, e a gente vai encontrar expressões como essa: dia de ira, o dia do Senhor, né? Dia de ira, dia do Senhor, dia de julgamento, de vingança. Quando a gente abre Apocalipse, nós vamos ler uma sequência de eventos, selos, que são abertos. E quando abre-se aqueles selos, tem um negócio lá dentro. Está escrito. E quando esse selo é aberto, está fechado. Quando abrir, tudo aquilo que abriu, que está escrito, começa a acontecer. Vem o primeiro, vem o segundo, o terceiro, são 7 selos. Tudo julgamento. Depois vem outros eventos, são 7, 7, 7. 3 7. Taças que são derramadas. Ira de Deus sobre a terra. Tem as trombetas, né, que serão tocadas. Cada uma destas, 7 vezes 3, uma coisa leva a outra. E a outra já é consequência da primeira. E vai indo, vai progredindo. Ou seja, a grande tribulação será um tempo como nunca houve e jamais haverá sobre a terra. E é o derramar da ira de Deus sobre toda impiedade. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses? Nós, e quando Paulo está falando, o contexto dele é o seguinte: você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Se você é o corpo de Cristo e ele é o cabeça, ele não pode ser julgado, porque ele já foi julgado na cruz do Calvário. E se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vive na esperança. Você vive na esperança. Cristo em nós, a esperança da vida eterna. E a esses que têm essa esperança, ele diz assim: eu vou preparar lugar para vocês. Aleluia. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e farei o quê? E vos levarei para onde eu estou, para que aonde eu estou estejais vós também. Olha, isso é esperança. Isso é esperança. Para de focar nesse tempo presente, nas dificuldades, nas aflições deste mundo, na natureza carnal. Foca na esperança. A esperança, não confunde, é Cristo em nós, a esperança da vida eterna. Ele não mente, ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí Paulo fala para a gente, 1 Tessalonicenses 4,13. Olha o que ele está dizendo também. E a gente sabe que toda escritura é inspirada por Deus. Toda. O que ele está dizendo? Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes quanto àqueles que já dormem. Esse contexto, ele está dizendo para uma igreja que quando as pessoas estavam morrendo,
Essa igreja estava numa esperança que a gente tem agora. Jesus falou que ia, voltava, só que está demorando. Está entendendo? E aí eles falam, Jesus não voltou e eu estou vendo assim, as pessoas estão morrendo. Né? Essas pessoas que morreram esperavam que eles fossem também arrebatados, mas não foram. Não foram. E aí Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esses que estão morrendo em Cristo Jesus, para que não vos entristeçais. Não é pelo fato da morte de alguém, até que você não vai entristecer, isso acontece. Mas está dizendo assim, mesmo a morte física, não está representando o fim. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Quando você morre fisicamente nessa terra, na verdade você já foi para a presença de Deus. Você, aquilo que tem, o Espírito, a sua alma está com Deus. Você não deixa de existir, você já sabe onde está. Então vamos entrar aqui, e eu nem chamo parábola do rico e do pobre. Eu digo que é uma história que Jesus contou. Porque parábola não tem personagens com nome. E Lázaro é um personagem que Jesus não ia chamar alguém, dar nome a um personagem. Ele fala de alguém que existiu. Né? Para a gente entender a realidade da vida pós-morte. Mas vamos nos focar aqui. Ele fala assim, para que vocês não se entristeçam. Não se deixem levar por aquilo que vocês estão vendo. Mesmo que aquilo que vocês estão vendo seja um fim, tanto que a morte, de fato, ela mexe com todo mundo. E a gente acha que naquilo acabou tudo. Não, não acabou. Aqueles que estão em Cristo apenas começou a eternidade. Já estão, né? Vai lá o próximo. Versículo. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele aqueles que dele faleceram. Mas ele continua. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Nós, os que estivermos, você está vivo, você se enquadra aqui. Tem alguém morto aqui? Deixa eu ver. Não. Então você se enquadra aqui. Mas ele está dizendo assim, se alguém já morreu em Cristo, fisicamente, presta atenção, eles virão primeiro, experimentarão primeiro o que nós vamos experimentar na sequência. Mas é tudo muito rápido. Próximo versículo. Pois dá a ordem. Quem vai dar a ordem? Quem vai dar a ordem? Deus. Deus é genérico. Porque Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito. Quem é que vai dar a ordem? Hã? Quem vai dar a ordem? Gente, vocês não são da Bíblia não, porque a gente ensina isso aqui, pastor Lê. Jesus disse assim, ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai que está nos céus. A Ele pertence isso. Então quem vai dar ordem? O Pai. Ele dá ordem para quem? Por arcanjo. O que o arcanjo faz? Ele toca a trombeta. Olha lá. E o próprio Senhor descerá da onde? Que céu? Que céu? Terceiro. Terceiro, presença de Deus. Terceiro céu, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vem primeiro? Quem já morreu. Versículo seguinte. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, sobre aonde? O que vai acontecer? Tem gente que fala que isso não vai acontecer. Está escrito aqui, arrebatamento. Parousia. Sumiu. Abduziu. Aí você assiste filmes de Hollywood, vários ETs invadiram. Obviamente, o diabo tem que criar essa mentalidade entre as pessoas. Isso já está disseminado. Porque quando isso acontecer, a justificativa vai ser: eles foram abduzidos, sei lá para onde, uma nave espacial veio, né? Só que espera aí, não fique preocupado, que nós vamos dar um jeito. É o anticristo. Está entendendo? Mas nós fomos arrebatados com ele nas nuvens. Presta atenção, isso aqui é importante. Aonde que nós fomos arrebatados? Versículo anterior disse assim, que ele virá dos céus. Mas ele vem até onde? Até as nuvens.
Isso aqui é importantíssimo para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. Porque ele não vem sobre a terra. Isso vai acontecer depois de 7 anos. A segunda volta de Cristo, onde todo olho o verá. Aqui não, ninguém está vendo. As nuvens estão escondendo a glória de Deus. Mas aqueles que ouvem a trombeta, são arrebatados e se encontram com ele aonde? Nas nuvens. Você vai andar nas nuvens, gente. É lá que a gente se encontra. Ele vem, pega a gente e leva. A gente se encontra com ele nos ares. Olha lá, nos ares. E assim, o que vai acontecer? Estaremos com Cristo durante um ano. Certo? Para quanto? Quanto é o tempo? Sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Eternamente. Eternamente. Apocalipse 21. Já que você quer ter mais informação sobre o que vai acontecer essas coisas todas que a gente está falando aqui, lógico, eu pincelei, não estamos aprofundando em nada aqui, mas Apocalipse 21, que está escrito aí, verso 1, já começa quebrando a boca, estourando a boca do balão. Então vi um novo céus e uma nova terra. Tem gente que está achando que essa terra está aqui, não. Pô, esse pessoal esses crentes ficam com cada história, que vai ter um novo céu e uma nova terra. Olha, essa terra que você conhece aqui, gente, só serve para uma coisa agora: para ser derretida com fogo. E Pedro já disse isso: os elementos se desfarão ardendo em chamas. Mas João viu um novo céu e uma nova terra. Não dá tempo, a gente tem a ser ainda, mas a gente fala da perspectiva de Deus dentro do tempo. Deus, ele abre uma janela e ele fala assim, como ele vê tudo, a história toda, porque ele não está preso ao tempo, ele fala: eu vou trazer esse acontecimento para esse tempo aqui, mostrar para você o que vai acontecer. E João está tendo isso. Ele viu, isso existe, é real. Novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. E o depois, o que ele viu também? Ele viu a nova Jerusalém. Verso seguinte: eu vi uma forte voz que procedia do trono de Deus e declarava: eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habita. O que Deus quis desde o começo? Habitar em nós, estar conosco, ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Isso daqui já aconteceu, pode ter certeza, porque Deus mostrou o futuro. Isso já aconteceu, a questão é se você vai estar lá ou em outro lugar, certo? Então, Ele vai habitar conosco de uma forma total e plena, como Ele já havia dito antes. Eles serão o seu povo e eu, o seu Deus. Ele não haverá mais sofrimento. Se você já sabe que isso vai acontecer, por que você vai chorar hoje? Olha, eu não estou dizendo até que de vez em quando, em algum momento, a gente se deixa levar pela sofrência. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Só que para, né? No começo tudo bem. No começo tudo bem, mas agora você já cresceu, você já amadureceu. O problema nosso é a gente ficar toda hora, todo dia, está chorando porque se você tem um Deus que... Aí você chora e largar, que cuidar de você. Aí você... O que Deus quer que você pense? Você não é mais bebê, não é mais maduro. Você cresceu. Você tem a mente de Cristo.
Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Viva na esperança da vida eterna. Viva na esperança da vida eterna, nessa expectativa. Então, quando você vai tomar a ceia hoje, você vai falar assim: eu estou aguardando a volta de Cristo. E aquilo que me aguarda, aquilo que me espera é maravilhoso. Porque eu ainda não vi, mas João viu um novo céu, uma nova terra. E ele viu aquilo que Jesus disse. Note que quando João viu essas coisas, ele viu depois que Jesus disse. Porque Jesus disse: vou preparar lugar. Qual é o lugar? Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Você vai pisar no ouro. Porque é para isso que serve lá. Porque para mais nada, a não ser para ser pisado. A Nova Jerusalém. Como que ela é? A Bíblia descreve. Nossa mente não é capaz de imaginar como seria isso, porque a gente está muito preso a este mundo, a logística deste mundo, a arquitetura deste mundo. Só que assim, a sabedoria de Deus, ela excede em muito a sabedoria dos homens. Se a loucura de Deus já excede a sabedoria dos homens, imagina a sabedoria de Deus. No que nós devemos nos apegar? Nessas esperanças. Não só nessa, mas o dia de hoje o que a gente está colocando é isso. Tenha essa esperança, pegue-se a ela. Pegue-se a ela. Viva pensando naquele grande dia. Mas enquanto você estiver pensando naquele grande dia, não esqueça o seu senso de missão. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quero chamar aqui o pastor William, pastor Guilherme, pastor Gerson. Nós vamos servir a ceia aqui, vocês vão servir a ceia. Eu sei que você vai tocar, mas primeiro você entrega aqui. O restante dos músicos sobem aqui, fica fazendo ali um barulhinho, né? Porque sem teclado, eu sei que é difícil, mas quantas pessoas precisam aqui, Danilo? São 4? Então vem cá, Danilo. Hoje vai ajudar aqui. Pastor Danilo, tá vendo? Pastor Danilo. Vamos abençoar. Pega cada um desses. Levantei aos céus. Como Jesus fez, Pai, graças te damos. Porque encobriste estas coisas dos grandes e poderosos. Que coisas? Essas revelações que a gente acabou de conversar aqui. Os grandes e poderosos não sabiam da Nova Jerusalém, não sabiam do novo céu, não sabiam da nova terra, e a gente já sabe. Platão não chegou a isso, o máximo que ele chegou foi na caverna. Sabe? Mas Jesus, ele trouxe vida e vida em abundância. Ele abre o conhecimento. E ele fala: todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E aquele que crê participa do corpo, porque é parte do corpo. E ele sabe que Cristo está em nós, habitando em nós, entre nós. É o nosso Deus, nós somos o seu povo. Como Pedro disse, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Então, diga, eu quero que você diga com muita força. Você vai soltar todo o ar dos seus pulmões. Quem tem pulmão aqui? Todo mundo tem pulmão? Se você tem pulmão, você tem vida, você tem ar dentro de você. Então você vai dizer com todas as suas forças, eu sou filho de Deus. Mas ninguém quer para falar isso, porque sentado os pulmões ficam contraídos. Você vai dizer, porque assim tem gente que precisa ouvir. Tem uns demônios aí que eles são meio surdos. Então diga com fé, com ousadia, para que todos ouçam, não só os que estão aqui sobre a terra, mas aqueles que estão também ali, nas regiões celestiais, tentando impedir o seu prosperar.
Então todo impedimento precisa ser rompido para que você viva isso. Então você precisa ter convicção da sua identidade. Se você é filho, você tem herança. E entre essa herança, uma moradia garantida com os recursos dos céus, a Nova Jerusalém. Então diga com força agora: eu sou filho. Aleluia. Nós vamos dizer mais uma vez. E agora nós vamos endereçar. Nós vamos dizer assim: Satanás, ouça bem o que eu vou dizer agora. E ele tem que ouvir, sabe por quê? Porque você está ordenando que ele ouça, que ele escute. Você tem autoridade. Então você precisa dizer: Satanás, para tudo que você está fazendo agora. Diga isso. Escuta o que eu vou dizer. Então diga agora que você é filho. Diga mais uma vez. Sempre diga isso cada vez mais alto. Não só para ele escutar, mas para você mesmo escutar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque quanto mais você acredita nisso, mais você também acredita nas verdades que ele já revelou. E aí você não vai viver pela mentira, você vai viver pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Então quando você agora tomar desse pão, comer desse pão, tomar desse cálice, você está dizendo assim: eu anuncio a morte de Cristo até que ele venha me buscar nos ares, porque eu vou estar com Deus eternamente. Estou te forçando uma coisa aqui, porque tem gente que ainda duvida no seu coração de que você pode participar disso daqui. Ele fala assim: participe, porque o que tinha que ser feito eu já fiz. Eu lancei o seu passado no mar de esquecimento. Eu não mais me lembro. Então quando você está fazendo isso, está dizendo para Satanás: pare de me acusar. Pare de me acusar pelo meu passado. Pare de me acusar pelo aquilo que eu fiz. Porque eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos distribuir? Aleluia. Pode distribuir. Pastor Lídia, fica com o pequenininho aqui em cima. Agora você vai cantar. Com fé. O que ele fez por mim? O que ele fez por você? A morte não pôde entender. Ele ressuscitou. Como ele pôde vencer aquela cruz. O sol se apagou. Visualize isso que aconteceu. O amor se entregou. O céu se tornou em trevas. Houve um grande abalo sísmico. O véu do templo se rasgou. A morte não pôde entender. Como ele
Vamos dizer então: vem Jesus, vem Jesus. você olhando para si mesmo e vendo daquilo que Ele te livrou. É você olhando lá para frente e vendo que não vai chorar mais, porque Ele enxugou todas as lágrimas. Aleluias, aleluias. Acabou toda impossibilidade. Acabou o medo. Acabou a tristeza. Eu sei que isso está ainda no futuro, para nós, mas para Deus já aconteceu. E se você entrar na sala do trono, permanecer lá com confiança, vai receber misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então se capacitará para ter graça e encontrar essa graça em tempos de necessidade. Então você vai viver como Ele vive, como Ele vive, ainda que temporariamente você esteja sobre a terra, mas você vive lá em cima, você vive lá no alto, você vive com Ele, assentado com Ele, nas regiões celestiais, à sua direita, juntamente com Ele. Aleluias, aleluias. Vamos comer do pão? É só girar depois o cálice, a tampinha se abrirá. Vamos tomar também o cálice. Eu não quero que isso soe pejorativo, entenda?
pedir para você fazer isso também num sentido pejorativo. Mas eu quero que você o faça com fé. Com fé. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, certo? Certo? Então, pega o seu cálice aí, você está ainda com ele. Como simbolicamente, esfrega na força de Satanás. Esfrega na força dele, fala, está aqui, ó. Está aqui o sangue de Cristo. Está aqui o sangue de Cristo. Está aqui o sangue do Cordeiro. Está aqui o sangue do Cordeiro. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. Ressuscitou. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não tem certeza da sua filiação, de que o papel já foi passado no cartório dos céus e que você foi adotado por Deus? Ele diz assim: se alguém vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. A palavra de Deus, ela diz que todos pecaram, todo ser humano pecou e foi lançado para fora da presença de Deus. Mas a mesma palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele disse para nós como igreja: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. É o que eu estou fazendo agora. Quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo precisa crer. Tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e ainda não creu e quer nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor? Levante as suas mãos, que nós vamos orar por você, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida do Cordeiro. Tem alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se não há, então eu creio que todos aqui já são salvos. Porque se ainda não fizeram, estando aqui hoje, nesta manhã, estando na presença de Deus entre nós, se negar a esta presença, olha, você pode nesta manhã dar um passo decisivo e falar: eu quero essa salvação. Eu quero essa salvação. Tem alguém? Não tem? Alguém que se afastou dos caminhos. E às vezes o diabo, às vezes não, sempre o diabo vai dizer:
Você não tem mais jeito. Você é desviado. Você negou a verdade. Você caiu da graça. Tem alguém aqui que quer retornar nessa manhã e falar: não, sabe de uma coisa? Eu creio que o meu Redentor vive. Tem alguém aqui que está nessa condição? Se tiver, nós vamos orar por você e o Espírito Santo vai te encher. Tem alguém? Não tem? Nós vamos para um louvor ainda no começo, porque ele vive. Quem sabe ainda nesses últimos instantes, olha, se Jesus voltar daqui alguns minutos, eu vou ser arrebatado. Eu vou ser. Eu não vou ficar para a grande tribulação, porque aí é por panteísmo. Se você conseguir em 7 anos fugir de todas as iras que será derramada sobre a terra, se fugir da ira do anticristo, você tem uma chance ainda de ser salvo. Mas é bem difícil, vai ser terrível. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje, assim, tão facinho. É só dizer: eu quero essa salvação hoje, porque o dia de amanhã não me pertence. Eu quero viver porque Ele vive. Então bora lá. Aleluia! Glória a Deus! Deus aqui na semana. Agora essa agradecida. Nós vamos cantar e vamos orar já já. Qual que é o seu nome? Quantos anos? Mais de 10. Mais de 10. Você me copiou ou eu te copiei? Não, você me copiou porque eu fiquei afastado 10 anos antes de você. Que já voltei já tem algum tempo. Eu também me afastei dos caminhos do Senhor. E fiquei 10 anos fora, achando que, a vida estava lá fora. Bobeira. A vida está em Cristo. Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a esperança da vida eterna. Nós vamos orar. Deixa eu descer aí. Quero orar como Jesus fazia. Eu vou impor as mãos sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as mãos sobre a tua serva. Pai, o Senhor já nos libertou de toda a maldição do pecado por meio do teu Filho, que entregou a sua vida por nós. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o Senhor coroou a sua obediência, ressuscitando-o dentre os mortos. E o elevando até as alturas, assentou-o à sua direita. E lá ele está por um pouco tempo, até que o Senhor o coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Pai, nós estamos aqui alegres, porque a tua palavra diz: quando um pecador se arrepende, nos céus há festas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua serva, que nesta manhã retorna, deu um passo, e ela disse: chega. O mundo ficou para trás. Eis que eu sou filha, herdeira, co-herdeira juntamente com Cristo, e estou assentada nas regiões celestiais juntamente com Ele. O Senhor já apagou todo o meu passado, todo o meu sofrimento, todas as tristezas, todas as angústias, toda a amargura, toda a raiz de amargura, o Senhor já tirou. Por isso, reviva nela, Senhor, a esperança, reviva nela a esperança.
faça reviver a expectativa da vida eterna, do seu retorno. Espírito Santo, vem sobre ela, vem como um vento, sopra dos quatro cantos, vem sobre ela, encha ela, Senhor, da tua presença, com a tua unção, unge-a poderosamente para destruir as obras de Satanás. Ao impor das suas mãos, os enfermos sejam curados, pela sua palavra, os demônios saiam em retirada, porque ela é sua, pertence a ti, ela está contigo. O Espírito Santo está sobre ela, porque a ungiu para pregoar a salvação aos cativos, libertar os oprimidos da vista aos cegos, tirar os presos das cadeias e anunciar o ano aceitável do Senhor, a salvação do nosso Deus. Por isso eu declaro isso sobre a tua serva, em nome de Jesus, que todo mal, que todo pecado, que toda culpa, que tudo aquilo que o diabo trouxe, ele vai e leve com ele para longe e não volta mais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Receba o nosso abraço. As irmãs da igreja, vem cá, dá um abraço. Vamos dizer mais uma vez porque ele vive. Você pode crer no amanhã, não tenha medo, mas viva na expectativa da volta do Senhor. Aleluia. Seu filho amado, para poder. Diga aí, em meu lugar. Em meu lugar. Vivo, ele ressuscitou, ele vai voltar, e você, se estiver vivo, vai receber um corpo glorificado lá para o alto, de uma forma muito rápida, no abrir e fechar de olhos. Diga assim: glórias eu te dou, Senhor. Glórias eu te dou, Senhor. Nós te
quarta-feira, às 8h, 7h30, todos aqueles que são líderes das casas de oração, nós iremos nos reunir aqui, ok? Então a gente nada, venha, nós precisamos nos organizar, precisamos ajustar algumas coisas. Eu sei que já está acontecendo nos bastidores. Semana mesmo passou, estive ali na casa da Camila e do Roberto. Seu Roberto tem quantos anos, Luizinho? Luizinho 14. 83. Então ele não tem condições de se locomover tanto, né? Vir aos cultos. Então, se Maomé não vem à montanha, ao contrário, né? A montanha vai até Maomé, a gente também vai. Nós estamos indo nas casas. Né, Roberto? Orar, como ele disse, vai. Imponham as mãos, curem os enfermos, expulsem os demônios, liberte os cativos. E nós queremos que isso aconteça por meio das casas de oração. Então, todas as casas de oração, nós queremos envolver nesse trabalho. Se você não pertence, não participa de uma casa de oração, ninguém é obrigado, a gente convida. Nos procure. Mas se você também, ainda mesmo que não participe, fala, eu quero a igreja na minha casa. Então você também nos procure, fala, eu quero. De repente, tem uma pessoa na sua casa, um filho, um esposo, uma esposa, um neto, sei lá quem que você fala, não, eu preciso de ajuda. E aí Jesus, ele disse assim, quando ele enviou os seus discípulos, vai, entra naquela casa e diga, a paz seja com vocês. Se eles receberem, a paz fica. Está entendendo isso? Nós somos aqueles que têm a paz e podemos levá-la. Então, nós iremos. Você que quer, eu preciso, pastor. Ah, mas pastor, o negócio não é fácil. Quando pensar que é fácil, pastor, lá precisa de pelo menos umas 5 semanas. A gente fica as 5 semanas naquela casa. E a gente vai orar. E Deus vai trazer transformação, libertação e cura. Glória a Deus. Crê nisso? Crê nisso? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê como Cornélio creu, você vai alcançar muitas pessoas. Se você crê como aquele soldado que estava ali pronto a tirar a sua vida, quando as cadeias se abriram, os presos estavam fugindo, mas Paulo estava lá, Pedro e Silas estavam lá. Fala, não faças tal coisa. Não faças tal coisa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você que é a igreja, você precisa se levantar e a gente tem que ir. Vamos nas casas? Vamos nas casas? Já está agendado lá, Silvia? Santo André, aquela jovem lá, né? Já está. A gente já está agendando. Então vamos agendar essas pessoas, vamos marcar, falar, gente, vem aqui. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Nós vamos trazer solução. Fala, eu tenho o caminho, a verdade e a vida. Não, mas pastor, e se eu falo, fala e diga, anuncie, profetize, diga, eu tenho a solução. Eu vou levar a solução. A solução está em mim. É Cristo em mim, a esperança da vida eterna. Eu tenho a solução. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale assim, ó, Deus te chamou para levar vida. Então, nos procure. Pastor, eu quero na minha casa. A gente vai se organizar. Vamos pegar ali as casas, distribuir, dividir. Tem casa de oração, tem 50 pessoas. Aí a gente vai pegar uns 5, vai para cá. É bom porque 5 vai para cá, 5 vai para lá. No mesmo dia a gente alcança Mauá. Né, pastor William? Né? O pessoal vai lá por causa da carne, do churrasco. Mas é uma forma da gente atrair também os incrédulos, né? Porque eles não creem, né? Mas eles, quando veem ali a carne, né? Então eles falam assim, eu creio que Deus existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Né? Tudo lá do Mercado Livre, vem tudo lá. A fonte é boa, né? Mas tem umas outras casas de oração aí que o negócio assim não é na carne, é no espírito, né? São tão inspiradas que elas produzem ali uns pão de queijo, uns bolos,
faz até almoço. Não, almoço não, mas jantar, né? Né? É janta, isso e aquilo, é uma competição culinária. A gente pode até fazer um campeonato, né? Masterchef Avivai, para a gente ver aí as habilidades. Mas a ideia é essa: de casa em casa, de casa em casa, como a palavra de Deus diz, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Bora lá então? Para cima? Para cima? Não dá tempo hoje, mas a gente já vai jogar mais ou menos. A gente precisa de montar aí um mutirão para a gente arrebentar a parede, expandir as paredes, né? Ampliar esse hall, abrir a sala lateral aqui, que a gente ainda não está usando, né? Esse é o primeiro passo, e eu creio que outros virão, que a gente vai ter que fazer mais ainda, né? Mas vamos já nesse primeiro. Então, se tem mão de obra aí, fala, eu tenho força, tenho coragem, tenho ousadia, pronto. Se misturar com sabedoria, melhor ainda, né? Se você sabe jogar uma massa na parede, isso é sabedoria. Sabedoria, porque você tem habilidade para fazer aquilo. Está entendendo? Se você sabe resquadrar uma porta, isso é sabedoria. Você sabe, enfim, detalhes, sabedoria. Na sua área, nós convidamos você aí para nos ajudar. Já vai se preparando, a gente vai marcar uma data aí para, quem sabe, a gente, num dia a gente, né? O que a gente tem aqui, a igreja tem uma casa para a gente construir. O que a gente prometeu e a gente tem que cumprir. Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Passar disso é de procedência maligna. Então nós vamos arregaçar as mangas, vamos abençoar aqueles que precisam, né? E vamos aí nos unir. Chama mutirão. Certo? Olha a pessoa do seu lado de novo e fala assim: pronto com você. Conto com você, né? Alguma habilidade você tem. Ó, a irmã Carmen, ela falou que vai fazer um almoço para aqueles que vierem ajudar, né? Então pronto, eu acho que já encheu. Já encheu. Olha lá, almoço desse daí, né? A gente vem trabalhar, nem que for para comer só, mas a gente vem, né? Glória a Deus. Semana abençoada a todos. Ah, Flávia. Flávia, vem cá, Flávia. Sobe aí. Você fica aí embaixo, sobe. O pessoal precisa te ver. Senão elas vão confundir, vai lá na Tamires. Apesar não, a Tamires está... Como chama esse negócio aí? Tranças, né? Vocês ficam competindo aí. Ah lá, Tânia. Né? Cada hora elas estão com cabelo diferente. Você olha e fala, ah, é você. Esta aqui é a Flávia. A Flávia está ajudando, junto com a Soninha aqui, no teatro. Nós estamos aí, como chama o negócio? Contratando pessoas para o teatro, cantata de Natal, certo? Graças a paz, irmãos. As audições do teatro vai ser dia 14 do 9. Então, até a semana que vem, quem tiver interesse, por favor, esteja me procurando, para a gente poder acertar tudo certinho. E vamos adorar a Deus através da arte também. Amém? Então, procurem aqui a Flávia, tá? E aí, falem, eu quero participar, vocês vão ensaiar, certo? Bora lá então? Certo, Vitor? Tem uma casa de oração para você assumir aí o... Fala, vamos lá. Vamos lá, abrir o caminho aqui.